Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, quinta-feira, bancada feminina. Hoje, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, a Cris Aragoni, executiva do mercado automotivo. E a gente vai começar conversando com a Renata e com a Cris sobre um tema que é relativo às mulheres. Vamos começar com a Cris. Nós conversamos em 2021 aqui no Opinião Litoral com a deputada Tabata Amaral, na época ela era do PDT, hoje está no PSB, sobre um projeto de distribuição gratuita de absorventes femininos para mulheres em situação de vulnerabilidade. São 24 milhões de mulheres entre 10 e 14 anos nessa condição no Brasil, e a Farmácia Popular, nesta semana, começou a distribuir absorventes gratuitamente. Ainda tem uma burocraciazinha, mas é uma notícia muito boa essa, não é, Cris? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Renata. Um prazer aqui dividir a bancada com a Renata. Que grande notícia, né, Paulo? E essa notícia, esse projeto foi aprovado já o ano passado, eu achei até que ele já estava em vigor. Foi uma desinformação da minha parte, mas já veio tarde. Realmente, você distribuir absorventes, você faz com que as meninas de vulnerabilidade social, as meninas pobres, vamos lá, meninas pobres, que eu compro absorvente, eu compro a mistura para comer no dia, elas deixam de ir para a escola, elas deixam de sair de casa, elas se sentem constrangidas porque, né, como que a menina menstrua todo mês, é um fator biológico, a mulher, ela até a menopausa irá menstruar por fatores biológicos, mulheres, e você não oferecer esse tipo de um serviço público, vamos dizer assim, como se fosse um remédio popular. É uma necessidade biológica das meninas que custa dinheiro. Você vai hoje numa farmácia comprar um absorvente e você vai gastar R$30, R$35. Ah, é pouco. É pouco para quem? Barato é caro? Depende do quê? Você não pode falar se é barato ou se é caro. Você não pode medir a necessidade do outro pelo seu bolso. Então, eu sou assim. Desde o primeiro dia, muita gente, muitos amigos meus falaram: nossa, Cris, você apoia esse projeto? Eu falei: eu apoio. E em todos os pontos, e ainda bem que as meninas agora poderão ir lá na Farmácia Popular, pegar seu absorvente, não vão faltar na aula, não vão deixar de ir no baile, não vão deixar de sair com as amigas, não vão deixar de sair de casa porque não tem absorvente e não se sentirão seguras para tal. A mulher que trabalha, lógico que ela tem acesso à compra de um absorvente, mas a Cris tocou num ponto que é muito importante, que é a menina que falta na escola porque não tem o absorvente, que tem o estudo prejudicado por isso. Faz 3 semanas eu vi aqui em Santos, na esquina do Canal 5, com a conselheira Ribas, uma mulher com o cartaz: me ajude a comprar absorvente, do lado de uma farmácia que tem ali naquela esquina. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cris. Prazer você aqui. Em relação a esse tema, Paulo, seria importante quem passar por essa moça, agora se a próxima vez se você passar, aqui em Santos nós já temos desde 2022 lei que estabelece a obrigatoriedade de distribuição desses itens para mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente até comentou aqui já esse projeto, comentou? Com você, inclusive, né? Acho que provavelmente sim. Eu desconhecia, por incrível que pareça. Mas aí é uma iniciativa municipal. Municipal, aqui do nosso município. Agora é para o Brasil todo. Agora, em sendo farmácia popular, legislação federal, vale para o país todo, né? Porque o SUS, ele é descentralizado e você tem ali as competências federais, estaduais e municipais, mas tem competências comuns também, independentemente dessa medida que vai ser tomada agora, que eu também desconhecia, porque esse tema, ele
começou a ser ventilado na imprensa, publicamente, com muita força, a partir daquela matéria no Fantástico, se salvo engano, foi no ano de 2021, foi logo depois da pandemia, quando a pandemia estava ali na sua fase final. E eu confesso o meu total desconhecimento, eu era alheia a esse problema, eu nunca tinha parado para pensar o quanto isso prejudica, né, e o quanto essas pessoas não têm acesso ao mínimo e todas as consequências disso, e sem dúvida nenhuma, a pior delas realmente é a frequência à escola. A gente vê muito se falar, né, de mães que muitas vezes não têm acesso à fralda infantil, que é um problema também parecido, mas em relação às meninas, que a matéria, eu lembro que essa matéria do Fantástico mostrou essa aflição, que algumas usavam até jornal. Então, realmente é uma situação degradante para quem vive e tem consequências para a vida social e toda a evolução daquela mulher como cidadã, né, com acesso a todas as outras políticas a que ela tem direito. Então, a partir de 2021, logo que isso saiu, começou a se movimentar muito esse assunto. E agora me causa estranheza que somente agora isso tenha começado a ser distribuído. Aqui em Santos, a nossa lei é de 2022 e nós passamos a fazer essa distribuição, começou a valer desde maio de 2022. Então, aquelas pessoas que não têm, que estão em situação de vulnerabilidade ou que são cadastradas nos programas assistenciais da prefeitura, pode procurar os equipamentos públicos que elas vão ter acesso a esses itens. A deputada Tabata Amaral, ela tinha conseguido a aprovação desse projeto. Houve um veto do presidente Jair Bolsonaro, porque ele disse que não estava previsto de onde viria a receita para a distribuição. Ele vetou, você não pode criar alguma coisa, uma despesa que não tenha receita. Né? Na verdade, esse é um dispositivo constitucional que existe, vale para todos os entes federados. Os deputados, senadores, deputados estaduais e vereadores, eles não podem apresentar projeto de lei sem que tenha previsão orçamentária para aquilo. Então, a rigor, quando a criação de despesa para o executivo feita por autoria do legislativo é inconstitucional e todas deveriam ser vetadas, isso falando do ponto de vista constitucional. Mas a gente sabe que no nosso país não é assim que acontece, né? A gente já vai falar de um tema, eu pensei nisso antes de vir para cá, porque quando o governo quer, não precisa ter previsão, não tem problema que é ano eleitoral, quando os nossos políticos querem, eles passam com previsão, passam sem previsão, depende muito de vontade política. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro poderia ter mandado a previsão da despesa para o orçamento seguinte, em vez de vetar. Disso, mais ou menos, você está falando, né? Eu estou falando disso e mais de alguns outros assuntos que, quando não tem, é sancionado. Bom, a temperatura aqui na cidade de Santos chegou a 41,2, né? Não, 40,4. Sensação térmica de 48 graus. Adoro. Na terça-feira e na quarta, no ar-condicionado, né? Exatamente, é isso que eu vou perguntar para as duas. Primeiro para a Renata. No Rio de Janeiro, no bairro Guaratiba, que é bem próximo do mar, 41,2 e sensação térmica de 59,5, né? Um recorde, um absurdo, quase uma fervura, né? 59,5, 60 graus de temperatura, de sensação térmica, não de temperatura. Nos 16 primeiros dias desse ano aqui na Baixada Santista, no litoral, a temperatura média foi quase 2,5 graus superior a dos 16 dias primeiros do ano passado, 2023. A gente tem o El Niño, que é um fenômeno, a gente tem as mudanças climáticas. Qual é a tua receita, Renata, para enfrentar isso? Porque eu acho impossível. Água com gelo no copo, picolé de abacaxi, ar-condicionado, bermuda no lugar da calça comprida, sandália havaiana no lugar do sapato. Qual é a tua receita? Olha, Paula, a receita ideal seria você estar de férias
dentro da piscina ou na praia. Mesmo a piscina, a água está muito quente, a água da piscina, né? Mas nem todo mundo tem essa possibilidade e, assim, não tem outra receita que não seja realmente enfrentar. E, para mim, particularmente, é muito sofrido. Eu sempre sofri muito com calor. Eu não gosto do calor excessivo. Lógico, se você está de férias, se você está passeando, me preocupo também. Eu não tenho muita disposição para estar na areia da praia nesses dias de calor intenso, porque eu realmente não passo bem, eu tenho a pressão muito baixa e eu não passo bem com o calor. E a gente tem que lembrar ainda, isso eu também alerto muito a minha filha, né? Tem muita gente que pensa que insolação é só no calor, é só debaixo do sol que você tem por queimadura do sol. Mas é possível acontecer insolação, embora tenha esse nome, em razão do calor excessivo até sintomas de insolação em lugares fechados. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com esse calor excessivo. O mais importante é se hidratar, tá sempre se hidratando, tomar bastante água, se tiver acesso à água gelada para refrescar melhor ainda, tomar bastante líquido e tentar se proteger, principalmente nos horários de pico do sol, procurar a sombra, se tiver acesso a ar-condicionado é bom, mas também nem todo mundo tem, e a gente que tem, ainda tem um agravante, eu não sei se vocês sentiram, eu já senti minha conta de luz em casa. Minha filha está de férias, então ar-condicionado o dia inteiro. Ar-condicionado 24 horas por dia. Eu fui criada na casa da minha mãe, que minha mãe falava assim, a educação na casa da minha mãe era muito rígida, e a minha mãe dizia, ar-condicionado é para dormir. E a gente não ligava o ar-condicionado de dia. Hoje em dia a gente tem uma outra sistemática de criação de filhos, né? Que filho pode tudo. Então minha filha está em casa, enche a casa de amigos e é ar-condicionado o dia inteiro. E eu já senti uma elevação bem significante na minha conta de luz esse mês, já comecei a dar bronca. A Cris vai falar disso depois do intervalo, mas a gente até merece fazer uma reflexão. A Renata é advogada. E os advogados, eles trabalham de terno, né? Paletó, gravata, às vezes ternos escuros nesse calor. A gente vê algumas pessoas que trabalham com segurança, de terno preto, camisa preta, exposto ao sol, muitas vezes. O vendedor com aquela fantasia de Homem-Aranha, né? De super-herói na praia, debaixo desse sol. Chega a ser uma crueldade. A Cris fala disso depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, bancada feminina, Cris Aragone e Renata Reis. E a Cris vai dizer qual é a receita dela para enfrentar o calor excessivo que está machucando, né? Eu adoro o verão, Paulo. Você sabe, eu adoro o verão, adoro 50 graus. Ai, que delícia! Eu adoro. Eu não saio no sol, tá, gente? Se você ver uma moça lá andando de sombrinha no centro de Santos, sou eu. Só de sombrinha, não tomo sol de jeito nenhum. Mas eu adoro, eu acho que a energia, aquele céu azul, eu acordo muito cedo, 5 da manhã, aqueles passarinhos já cantando, né, na frente da minha casa, muitas árvores, e eu vou para a praia todos os dias. E a praia, Paulo, limpíssima, limpíssima, aquele mar verdinho, quem acompanha nos meus stories que eu coloco, aquele mar verdinho das 6h30, 7h30, eu tô lá mergulhando. Eu adoro o verão, adoro o verão. Vamos todo mundo colocar placas solares nos prédios, vai baratear a energia para a gente ligar o ar-condicionado no último e aproveitar e curtir esse verão. Eu gosto muito. Eu remo no sábado e a minha filha foi remar comigo, ela postou algumas imagens e as amigas dela de São Paulo, mas isso é Santos? É aquele lugar atrás da Ilha das Palmas, a água cor de esmeralda. Exatamente. E a gente vai cedo, a água bem limpinha, assim, bem bacana. Não é todo mundo que tem isso aí, mas de qualquer maneira, você que está sofrendo com o frio, você com o calor, né, que não gosta tanto do verão quanto a Cris, a frente fria está anunciada para chegar amanhã.
né? A gente já está esperando por ela, já tem uma semana que eu olho toda noite, eu falei, cadê esse vento? Cadê essa chuva? Ontem deu uma enganadinha, né? Então, choveu um pouquinho, eu achei, no final da tarde eu falei, agora vem, mas não veio. Eu peguei essa chuva. Hoje também está previsto pancada de chuva. No dia muito quente, normalmente tem uma pancada de chuva. Mas agora, num supermercado de Santos, o vento dessa hora da chuva derrubou uma tubulação que furou o teto de um automóvel. Imagina se pega em alguém essa tubulação, no roldão da Vila Matias, em Santos. Deve ter sido assim, um corredor. Uma pancada, né, de vento forte, né? Atravessou o teto de um automóvel. A gente tem várias matérias sobre tributação, impostos, mas tem uma que é inacreditável, Renato. Eu nunca vi isso na minha vida. Os 250 super ricos do mundo todo, 17 países, inclusive tem um brasileiro, do Fundo de Investimentos Gaia, o João Pacífico. Tem a herdeira da Disney, que chama Abigail Disney, tem a herdeira da Bosch, alemã, sim, tem a herdeira da Louis Vuitton, da Rockefeller também, né? 250 ricos. Eles mandaram uma carta para as autoridades mundiais reunidas na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, pedindo para pagar mais imposto. Você já tinha visto disso, Renata? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca tinha visto, mas consciência pesada. Então, eu acho que é um sinal de evolução de humanidade, pelo menos, né? E acho que as fortunas desses 250 já é suficiente para tantas gerações, que é o que a gente fala, às vezes, o dinheiro de pinga, né? Às vezes, aquilo que é tão significante para uns é irrelevante para outros. Então, eu não tenho dúvida que essas grandes fortunas, elas precisam ser melhor tributadas no mundo todo, mas agora vamos falar um pouco do nosso país, e é isso que precisa ser feito. Aquele que ganha mais, aquele que tem mais, não é simplesmente tirar de um para dar do outro, mas você ter critérios de proporcionalidade entre ganhos e os tributos que você paga. E é lógico, tudo isso, né, não adianta ter tanta reforma tributária, política fiscal, se aquilo que entra não for bem aplicado em prol de quem realmente precisa. Então, de nada adianta tributar os grandes ricos, principalmente aqui no nosso país, se os nossos que não têm continuarem sem acesso às suas necessidades mínimas que são garantidas na Constituição Federal. E eu tenho uma opinião muito minha que, independentemente de posicionamento de governo, eu não vejo tanta diferença assim daquilo que se realmente faz pela grande maioria da população brasileira. Disseram que iriam colocar os ricos no orçamento, né, os ricos no imposto de renda e o pobre no orçamento. Foi isso que o Lula disse, que deu de indicação para o Haddad fazer as suas reformas lá no Ministério da Fazenda. O rico está no imposto de renda, sim, houve uma pequena alteração aí no aumento de impostos desses super ricos. Se o pobre está no orçamento, eu vou acompanhar a Renata. Não vejo muita diferença entre passa ano, entra ano, sai ano, entre os governos. Eles brigam muito e se dizem muito diferentes. E eu falo que de fato eles são ideologicamente diferentes, mas quando se trata em promover distribuição de renda, empregar recursos de maneira extremamente responsável para que aqueles recursos gerem impacto na sociedade, transformando aquela sociedade, aumentando, dando oportunidade, emprego e renda, daí eu acho que está mais ou menos todo mundo igual. Agora, Renata, se tem gente que quer pagar imposto, que nesses super ricos pediram para pagar imposto, tem gente que está revoltada porque vai ter que pagar o imposto que não pagava. São os líderes religiosos. No final do ano passado, eles ganharam uma isenção, principalmente pastores evangélicos, né? Eles é que se mostraram mais mexidos com essa virada de mesa. E ontem, não, nessa semana, acho que foi terça-feira, essa determinação que isentava esse pessoal de tributos foi revogada pela Receita Federal
por ordem do Tribunal de Contas da União. Então, a gente tem que ver essa questão, primeiro, do ponto de vista constitucional e legal. A nossa Constituição, ela garante a imunidade de impostos, não tributária, porque existe uma diferença entre tributos e impostos. Sim. Imposto é uma modalidade de tributo. Então, a nossa Constituição, ela garante a imunidade dessas igrejas em relação a impostos. Então, o exemplo mais clássico é o IPTU, que é dos templos religiosos. E essa imunidade, ela é automática, ela não depende da vontade do chefe do Poder Executivo. Ou você preenche os requisitos constitucionais, ou você não preenche. Já a isenção é um mecanismo de política fiscal que depende de discricionariedade de quem está no poder. Então, você cria leis de isenções. Você tira outros tributos de quem você entende que mereça. Então, você pode fazer isenções totais, quando você faz voltado a toda a população, isenções parciais, quando são direcionadas a determinados setores, área da saúde, no caso que a gente está conversando, são as igrejas evangélicas, e aí você dá o prazo para que essas igrejas entrem, ou qualquer outra lei que seja, quem foi beneficiado, entre com o seu pedido para garantir essa isenção. O que me assusta, e que eu vou fazer um paralelo com a outra notícia que a gente estava falando de sanção e veto, é que, pelo que eu entendi das notícias que li a respeito, o Bolsonaro anunciou essa ampliação de isenção no ano da eleição. E aí é que eu acho muito grave, porque ainda que os benefícios tenham sido concedidos somente em 23, por conta do princípio da anterioridade, quando você tem uma lei fiscal, você aplica no ano seguinte, a nossa lei eleitoral, ela é muito clara e é objetiva, no seguinte sentido, em qualquer esfera da federação. No ano em que se realiza eleições, você não pode fazer distribuição gratuita de bens, valores e concessão de benefícios, inclusive fiscais. Porque senão aquele que está com a máquina nas mãos, ele se beneficia e sai na frente do pleito. Então, já me causa estranheza o Bolsonaro, ainda que isso só tenha sido concedido no ano seguinte, tem anunciado isso em plena campanha eleitoral e ninguém fez nada. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao Tribunal de Contas, pelo que eu li, é uma questão também dessa isenção. Parece que o projeto, quando tramitou, não teve também a devida análise da questão financeira e orçamentária. Parece que concederam essa isenção pulando uma determinada etapa. E daí entra o TCU. Em tese, o governo está cumprindo decisão do TCU. Agora, o que tem de política por trás disso tudo, a gente nunca vai ter como saber, porque a gente sabe que os nossos tribunais de contas, tanto em esfera estadual como em esfera federal, são políticos. E aí é que muito preocupa quando essa decisão é voltada realmente para a legalidade, para a constitucionalidade das medidas, ou simplesmente tem por trás ali todo um mecanismo para tentar desfazer atos de governos anteriores com os quais o governo atual não concorda. A Renata está se referindo ao seguinte: quem tomou essa decisão foi um ato declaratório interpretativo pelo ex-secretário da Receita Federal, que é funcionário de carreira e que assumiu no último ano do Bolsonaro, Júlio César Vieira Gomes. Não passou pelo crivo da Subsecretaria de Tributação da Receita, essa etapa que a Renata disse que pulou. E o Tribunal de Contas considerou atípica esse ato declaratório. Mas ninguém levantou a questão do período eleitoral. Ninguém levantou isso. E o período eleitoral é o ano inteiro, porque nós temos algumas vedações na lei eleitoral que são nos 3 meses que antecedem a eleição. Obra, isso. Né? Cada uma tem um período. Essa é o ano inteiro. Então, por exemplo, todos os projetos de lei do governo atual, aqui na Prefeitura de Santos, que dizem respeito à remissão de débitos, que é perdão, ou isenções que são para frente, nós fazemos o alerta. Benefício fiscal, se aprovou no ano passado, só vai conceder em 2025.
Você não pode se valer disso. A observação da Renata é muito importante. Não, é muito importante, mas vocês estão falando e eu estou colocando, fazendo um paralelo à vida corporativa. Imagina você ficar 2 anos para descobrir que houve um erro em algum pagamento, houve um erro em algum investimento. Assim, é inadmissível. Uma empresa jamais ficaria 2 anos pagando alguma coisa indevida. A Americanas ficou, né? Não, a Americanas Só ali foi explodiu, fraude, né? ali foi fraude. Não falando de fraude, esse é um retrato, é a fotografia pela explicação da Renata, uma explicação primorosa, é a explicação da nossa ineficiência, da nossa lerdeza, da nossa incapacidade de ter velocidade e corrigir imediatamente. 15 dias depois, 30 dias depois, ela lembrou muito bem. Ele anunciou esse projeto em plena eleição ou em ano eleitoral. Beleza, demorou 2 anos. Nós estamos em 2024 para que isso venha a ser contestado pelos tribunais e pelos agentes aí que têm uma caneta para derrubar. E mais, eu não estou falando que essa isenção de impostos ela é benéfica ou não, se ela é merecida ou não, porque de fato as entidades religiosas no nosso país, eles exercem um ótimo serviço, uma ótima prestação de serviço à comunidade e eles fazem um trabalho realmente primoroso com comunidades de rua, presídios, enfim. Não é sobre isso que foi falado aqui, é apenas se é legal ou não é legal. Agora, algo que teoricamente, pela explicação da Renata, não foi legal. Demorou 2 anos para que eles deem uma canetada e derrubem esse decreto. Isso é inadmissível, isso é inadmissível. Demonstra a nossa incapacidade de gerenciar esse orçamento gigante de 10 tri, esse orçamento, esse dinheiro público suado de impostos do brasileiro, que é gasto ou não de maneira completamente irresponsável, no meu ponto de vista. Na verdade, de 2022, né? Passou o exercício inteiro de 23 e foi revogado agora no começo de 24. Ficar 2 anos ou um agora, ano Cris, e meio pagando eu vou dar um errada. testemunho convivendo com a Renata aqui no programa. Se fosse na Prefeitura de Santos, isso não teria passado. Que pena, né? Que não... A gente volta depois para a Renata e para a equipe da Renata, dos procuradores. Sim. Se fosse em Santos, não teria passado essa ilegalidade. A gente volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, bancada feminina, a Cris Aragone, a Renata Arraes. A gente falou bastante sobre impostos no bloco anterior, os super ricos querendo pagar mais imposto, mandando uma carta para o Fórum Econômico Mundial, os pastores evangélicos, um senador, líder da bancada evangélica, falou que não vai votar mais nada por causa dessa revogação, desse privilégio de não pagar impostos sobre o salário. O benefício é dado para as igrejas, né? Ele foi estendido, na visão do TCU, irregularmente para os líderes religiosos e não para as igrejas. Mas tem também uma outra notícia nessa área de impostos, tributos, dívidas, que é o Desenrola Brasil. Ele vai ser lançado até março, já teve para as pessoas físicas, agora vai ter para as pessoas jurídicas, Renata. Tem 7 milhões de empresas que têm algum tipo de dívida que podem se beneficiar, principalmente pequenas e médias. Sem dúvida vão se beneficiar disso. É um momento, a gente ainda está vivendo esse momento pós-pandemia que deixou grande parte dos nossos pequenos empresários muito prejudicados financeiramente. E só o governo para poder dar esse start e tentar, de alguma forma, minorizar esses prejuízos, criando
mecanismos fiscais para que você ou quite ou parcele e tenha até benefícios. Para isso que existe periodicamente essas leis que a gente chama de anistia fiscal, para perdoar débitos com multas e juros de débitos antigos. A gente fez, inclusive, aqui em Santos, ano passado, mais uma anistia fiscal. O governo federal, periodicamente, lança o que a gente chama de refis, que são programas de refinanciamento, mas o nome só é novo, mas é mais do mesmo, né? São programas, esse nome Desenrola é um nome mais, eu diria, popular, para alcançar realmente, para que a população tenha conhecimento da existência disso e também deixar uma marca do governo. A gente, tradicionalmente, no nosso país, os nossos governos gostam de dar nome aos programas para ficar marcado como aquilo na gestão de determinado presidente. Mas é um programa de benefícios fiscais para que essas pessoas jurídicas de pequeno porte, as microempresas, elas tenham acesso à possibilidade de quitar suas dívidas de uma forma mais alongada, né, e com alguns benefícios. Eu vejo com muito bons olhos, porque realmente você causa embaraços financeiros para as pequenas e médias empresas, e ao estarem aí com os seus CNPJs no Serasa, no SPC, elas não têm crédito barato, muitas vezes não têm crédito algum, só no banco de utilização diária, né, no banco do conta corrente desse CNPJ, então as deixa fora de uma série de benefícios do mercado financeiro, benefícios de taxa e benefícios de investimento com juros muito baratos e prazos alongados. Então, ele dá uma brecada no avanço, né, no avanço na economia. Você tem um grande segmento, uma grande parte de pequenas e médias empresas arroladas aí com dívidas, sem poder investir nos seus próprios negócios, sem ter acessos a crédito barato. Você deixa de empregar, você deixa de crescer e deixa, inclusive, de arrecadar impostos, porque o cara não está pagando nada, ele não está gerando receita nenhuma, ele vai continuar, talvez até na informalidade. Isso é uma forma, inclusive, de você trazer de volta à formalidade os pequenos e médios comerciantes. Eu vejo com muito bons olhos. Entretanto, eu vou fazer um pequeno parênteses. Eu acho que você tem que analisar, aí a Receita tem que ter um crivo hoje, coloca numa inteligência artificial, ela vai fazer uma peneira. Você não pode tratar o bom igual ao ruim, porque senão o bom, o ruim no melhor e o bom piora. O que eu vou explicar meu ponto de vista. Você não pode tratar a empresa que sempre foi muito certinha e pagou seus impostos corretamente, aquela que não paga imposto nenhum e fica a cada 2, 3 anos aguardando ter um benefício. Essa é a opinião da Cris Aragone, mas de todo modo eu vejo com muito bons olhos. O Desenrola Brasil, ele vem numa hora interessante porque muitas empresas e muitas pessoas se complicaram financeiramente durante a pandemia. Muitas atividades foram interrompidas, né? Foi complicado. A notícia de maior impacto hoje é uma operação da Polícia Federal na casa e no gabinete, no Congresso, do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Cris, que é líder da oposição ao governo Lula. A Polícia Federal diz que tem indícios muito fortes de envolvimento dele nos atos de 8 de janeiro. Ele diz que não, e diz que foi acordado com um fuzil no rosto em casa. Olha, tá atrasado, né? Porque pelo desenrolar dos fatos, pelo que nós estamos acompanhando, a condução pelo Alexandre de Moraes de todos os acontecimentos de 8 de janeiro, eu achei até que ele fosse colocar um fuzil, né? Não um fusível, quem sabe da luz. Um fuzil na cabeça dos deputados bolsonaristas muito antes, né? Na minha opinião, eles já estariam ali sob a mira de um fuzil há muito tempo atrás. É
tragédia anunciada, vamos dizer assim, todos eles vão ser escrutinados, vão ter sua vida devassada para que Alexandre de Moraes encontre alguma coisa, e se encontrar alguma coisa, algum vínculo desses deputados com aquela criancice, aquela obscenidade que foi 8 de janeiro, quebrar o relógio de 200 anos, a Brasília é maravilhosa, a maioria dos equipamentos históricos, aquilo foi um vandalismo, nos coloca junto com civilizações primitivas atrasadas, é uma vergonha com V bem grande, e cada um tem o que merece, se ele estiver arrolado, que pague pelos seus erros. É a 24ª fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal que investiga esses atos, e a autorização para essa operação pedida pela polícia foi mesmo do Alexandre de Moraes. Sim, tem todo um trabalho ali investigativo, e essa ordem, né, de busca e apreensão, esse mandado, ele não saiu do nada. Então, a Polícia Federal, ao apresentar o pedido, ela tem, pelo menos o que se espera diante da legislação que vigora no nosso país. Você tem que ter indícios de materialidade de crimes e de autoria. Esses excessos não merecem nem comentários, né, em relação a acordar com o fuzil. A depender da situação, é lógico, a polícia ela tem que adentrar o imóvel ou onde quer que seja que ela vá fazer a busca, com o mandado de busca e apreensão nas mãos. O normal, quando se tem, não é uma prisão em flagrante, não é um crime de violência, mas são crimes acontecidos já em 8 de janeiro, você tem indícios de materialidade, de autoria, você com o mandado, você bate na porta primeiro, não há necessidade de todo esse holofote e todo esse carnaval. Então a gente tem que ver como tudo que a gente conversou aqui desde que a gente chegou, né, do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade e do ponto de vista dos reflexos políticos que muitas medidas elas são tomadas. A Lava Jato do outro lado do espelho, não é isso, ô Paulo? Tudo que eles falaram, que a Lava Jato era um espetáculo, a 10ª tanta fase da Lava Jato, porque prende para criar indícios, então você primeiro prende para trazer materialidade, para que você consiga ter as novas fases. Mais ou menos eles estão fazendo isso do 8 de janeiro. Vamos ver, eu li bem superficialmente os detalhes da operação, mas ao ser acordado com fuzil e não fusível, um fuzil na cabeça é inadmissível, né? É interessante, né? Porque a gente imagina que um deputado não vai reagir com violência a uma operação da Polícia Federal, mas aí a gente lembra do Roberto Jefferson, exato, eu ia falar isso. Jogou granada quando a Polícia Federal chegou lá, né? E deu tiros também, né? E tem um caso recente de uma oficial de justiça que em São Paulo também foi recebida com tiro, né? Bateu na porta e foi recebida com tiro. Mas o caso mais impressionante é que parece assim uma coisa totalmente descabida, né? Desproporcional. Sem noção, né? Aquele Roberto Jefferson responder com granada. Assim, parece novela, né? Assim como na época da Lava Jato, aquela coisa midiática de pôr algema em todo mundo. Isso, algema federal. Algema. Foi até proibido depois, né? Algema não é para qualquer um. É isso aí, a gente assiste em novela, todo mundo sai algemado, todo mundo coloca o dedão lá na tinta preta, que é outra coisa que também não existe mais, se você é civilmente identificado. Então a gente precisa... Sabe o que acontece? Isso daí gera narrativa nas mídias sociais, em WhatsApp, para falar... Então você chega para prender um deputado bolsonarista armado e o traficante de drogas sai pela porta da frente e a juíza oferece, quer um cafezinho, quer um agasalho. Então isso vai servir de teatro. E a polarização teatro. É tamanha que lado A e lado B não mudam de opinião, independentemente do que aconteça. Continua a guerra de narrativas. Tem a guerra política, tem a guerra eleitoral e tem a guerra de narrativas. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação muito brilhante da Cris Aragone e da Renata Reis, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã,
nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.